Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Muito bom dia, estamos aqui ao vivo pela Rede Aurora de Comunicação, através também das redes sociais do Edmar Pitachi, Bastidores da Política em edição extraordinária, hoje terça-feira, dia 14 de abril do ano da graça de 2026, agora em Campos, 9h04. Daqui a pouquinho vamos estar acompanhando direto de Brasília a CPI do crime organizado. A CPI do crime organizado, que inclusive tem como hoje, na condição de testemunha, o ex-governador Cláudio Castro. Ele foi convocado como testemunha para depor na CPI. E hoje será votado o relatório final da CPI do crime organizado, que posteriormente será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho vamos então estar acompanhando o governador Cláudio Castro, mas tem uma matéria que chegou pra gente, eu vou mandar até pra você, Billy. Vamos ver se na hora vai mudar, né? Porque teve uma matéria, eu vou te mandar, Billy, só um minutinho, por gentileza. Mandar pro WhatsApp da rádio. Cláudio Castro diz que faltará a CPI por lombalgia aguda. É isso mesmo, eu te mandei o link aí, Billy. Você pode colocar na tela pra gente estar lendo, por gentileza? Tá, então. Cláudio Castro diz que faltará a CPI do crime organizado por lombalgia aguda. Ex-governador do Rio, deixa lá em cima, Billy, enviou nota citando ser diagnosticado com dores nas costas e não poderá comparecer à oitiva em Brasília. O laudo será enviado à comissão. Pode abaixar, por gentileza, Billy. Ó, vamos lá. O ex-governador Cláudio Castro, Rio de Janeiro, informou que não vai comparecer à oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do crime organizado, marcada para hoje, terça-feira. A ausência causada por dores nas costas foi informada por meio de nota divulgada ontem, segunda-feira. Segundo o comunicado, Castro foi diagnosticado com lombalgia aguda e apresenta dores intensas na região lombar. Aí diz, abre aspas, na nota, orientação médica expressa para suspender viagens e atividades presenciais neste momento. Em respeito aos membros da comissão e ao trabalho conduzido pelo Senado Federal, o governador vai encaminhar seu laudo médico, formalizando a justificativa de ausência, acrescenta a nota. A CPI do crime organizado havia... Não mexe não, Billy, por favor. Deixa eu... Quando estiver lendo, não mexe não, Billy, que senão tira a concentração. A CPI do crime organizado havia marcado para esta terça o depoimento de Castro. Na mesma sessão, os parlamentares devem acompanhar a leitura do relatório final do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e votar o documento que pode sugerir o indiciamento de investigados e propor mudanças na legislação. Pode descer, por favor, Billy, vamos lá. Essa é a última semana de funcionamento da comissão instalada em novembro do ano passado. Integrantes do colegiado tentaram prorrogar os trabalhos, mas o pedido não foi atendido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. A convocação de Castro foi aprovada a partir de requerimento de Alessandro Vieira, que considera o depoimento do ex-governador relevante para esclarecer a atuação do crime organizado no Rio de Janeiro e possíveis falhas no combate a organizações criminosas no estado. Nos últimos dias, parlamentares da CPI já haviam manifestado preocupação com a possibilidade de ausência de convocados diante de decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem desobrigado o comparecimento em alguns casos. A gente sabe, né, que certas decisões, certas coisas abrem precedentes. Vamos ver se lá na TV Senado, Billy, por gentileza, vamos ver se já começou. Lá naquele link que eu te mandei da comissão mesmo, da CPI, né, dá uma atualizada nele aí, por favor. Ver se ele já abriu o trabalho ali. Não abriu ainda não? Vamos ver. Vê no TV Senado Geral mesmo, ali, por gentileza, Billy. Isso, nesse aí. Onde está ao vivo. Ali, eles estão mesmo, a programação da TV Senado. Daqui a pouquinho, o Edmar Pitachi, ele vai estar entrando, porque eu quero saber dele também, qual a opinião dele sobre essa situação, dessa falta
essa ausência do governador Cláudio Castro. Ele estava indo, a gente tem que, no cumprimento do jornalismo, até de uma maneira bem coerente, bem honesta, ele não está indo na condição de investigado, e sim na condição de testemunha para, ali, diante dos senadores, esclarecer os pontos que ele acha conveniente para... que os senadores acham convenientes para agregar a esse relatório final, que será lido, votado e posteriormente entregues. Aí eu quero saber de você que está acompanhando a gente. Você acha que CPI, neste caso, dá resultado ou vira apenas campanha eleitoral? Essa é uma pergunta que eu faço. CPI dá resultado ou vira campanha? Eu quero então que você acompanhe a gente, que você coloque. Você acha que vira campanha eleitoral? Vai virar palanque para políticos ficarem lá falando, puxando sardinha, cada um para o seu lado? Ou pode trazer, sim, um benefício? Muito bem, daqui a pouquinho vamos estar então ouvindo o Edmar Pitac, que vai participar conosco aqui dessa live especial Bastidores da Política. A gente está acompanhando para ver se o sinal chega direto de Brasília, lá da TV Senado, que é no Senado Federal que acontece essa CPI. Enquanto isso, nós vamos dar um giro no Campus 360 News, que é o site de notícias também vinculado ao Bastidores da Política, para ver a home do nosso site, para acompanhar lá. Vamos lá, o Billy, por gentileza, pode colocar na tela a home do site? Vamos acompanhar. Vamos lá. Comissão, pode voltar. Isso, eu sei que vai. Comissão aprova 7 candidatos ao TCU, Tribunal de Contas da União. Votação secreta no plenário ocorre hoje. Isso mesmo, vamos para a próxima, para dar um panorama geral. TCE analisa denúncia contra a Prefeitura de Campos por terceirização milionária na educação. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro recebe pedido urgente para suspender pregão da Prefeitura sob suspeita de irregularidades graves e vício de competência. Vamos para a próxima matéria. Não, vamos lá. Volta lá, Billy, por gentileza. Volta lá para a matéria anterior, Billy. Para home do site. É só clicar na logo, isso, que vai para home. E alguns desses temas, Edmar Pitac vai estar destrinchando mais tarde na live os bastidores da política. Pode passar. A gente já leu isso daí também. Agora é o próximo. Vamos lá. Crise no Rio Previdência derruba presidente interino após ação do Ministério Público. Exoneração ocorre no Rio de Janeiro após suspeitas de prejuízo bilionário e falhas graves na gestão de investimento do fundo previdenciário. Tá aí também uma matéria que Vitor Júnior, o deputado Vitor Júnior, esteve com Eduardo Paes. Tá lá, vai apoiar, né? Eduardo Paes está lá junto com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o deputado federal Pedro Paulo, que é o fiel escudeiro de Eduardo Paes. Vai naquela matéria lá do lado, pode clicar nela lá, ó. Aquela ali é importante pra gente salientar, lá de Yara Cíntia, aquela primeira lá do lado. A de cima, a primeira. Isso, essa aí. Clica nela, por gentileza. Isso aí é uma matéria muito séria. Tentativa de calar a oposição. Yara Cíntia usa a justiça contra vereador e bloqueia comentários em canais oficiais. A decisão envolvendo vereadores Isaac Salvador da Penha escancara um cenário preocupante em São Francisco de Itabapuana. O uso do aparato judicial como ferramenta política para limitar a atuação de um parlamentar que exerce justamente uma de suas funções mais básicas, que é fiscalizar o poder público. Abaixa ali, Billy, por gentileza, um pouquinho. Sob a gestão da prefeita Yara Cíntia, o que deveria ser um ambiente democrático de equilíbrio entre os poderes começa a dar sinais de desequilíbrio ao recorrer à justiça para restringir o acesso de um vereador a repartições públicas. A chefe do Executivo Municipal enviou uma mensagem clara: quem questiona, incomoda e será combatido. Deixa um pouquinho na foto dela aí, ô Billy, mais pra cima. Eu aqui, como na condição, embora eu não esteja exercendo com tanta frequência, mas na condição sim de jornalista que sou, de radialista que sou, eu sou totalmente contra todo e qualquer tipo de censura. Principalmente quando ela vai para alguém que foi eleito pelo povo democraticamente. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que concordar, discordar, ser base, ser oposição é direito não somente dos parlamentares e toda a população. Cada um é livre para apoiar ou criticar o governo que quiser. Democracia é isso. Democracia é saber conviver com o contraditório. Democracia é saber que tem pessoas que pensam diferentes e nem por isso são inimigas.
mas essa decisão ela é profundamente lamentável por parte da prefeita de São Francisco de Itabapoana. Eu, junto com a minha família, já tivemos casa de veraneio lá em São Francisco e ver que a cidade enfrenta tudo isso e não melhora e não evolui, aí fica só naquela guerra. Agora furou-se, entre aspas, um pouco a bolha, mas ela é dissidente. A Yara é dissidente do grupo da ex-prefeita Francimara, que, por sua vez, vem a ser nora também do ex-prefeito Barbosa Lemos e esposa do ex-vice-prefeito, depois ex-prefeito Frederico Barbosa Lemos. Ou seja, quando não é isso, teve seu Pedro Xerene e Pedrinho Xerene. Ou seja, desde que o município foi emancipado, foi em 96? Confere aí, Billy, por gentileza, no Google, emancipação de São Francisco de Itabapoana. Se eu não me engano, foi 96, eu acho, uma coisa, foi nessa faixa, foi na década de 90, pra não estar falando besteira aqui. O município vem cercado, sim, por duas famílias, dois grupos políticos que... 18 de janeiro de 95, né? Obrigado, Billy. Aí a primeira eleição foi em 96, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá ok então, Billy. Então... Ui, tô querendo espirrar. Ai. Desculpa, gente, que eu tava querendo espirrar e o Billy encheu a tela. Mas então, desde que foi emancipado, o município lá se reveza com duas famílias no poder. E o município de São Francisco segue, infelizmente, sendo um dos mais pobres do estado do Rio de Janeiro. É muito triste, é muito vergonhoso. Uma cidade de um povo humilde, de um povo simples, mas um povo trabalhador. Um povo que vive da agricultura, que vive da pesca, que vive do cultivo ali, principalmente de abacaxi, de aipim, de outras coisas ali, outros leguminosos que sustentam a boa parte das famílias. Eu não estou contando nem questão de relacionada à prefeitura, até porque até os salários lá para os concursados são salários baixos. Inclusive eu até conversando com o Billy, a gente falava sobre concurso, a guarda municipal lá, para se ter uma ideia, o concurso, o salário base para a guarda municipal lá, no concurso que abriu, se não me engano, 2024 ou 2025, foi 2025, eu acho, salário mínimo. Por aí a gente vê o tamanho da pobreza que é naquele município. E a gente vê que um vereador, ele tenta, usando a prerrogativa de parlamentar, fiscalizar os órgãos públicos. Aí a prefeita, por não gostar, se eu não me engano, são 11 vereadores lá. 10 estão com ela, um é oposição. Esse um ela tenta aniquilar o cara? É covardia. Valeu então, Billy. 2024 foi o concurso 1412, que era o salário mínimo, né? À época. Obrigado, Billy. Trouxe a informação aqui correta pra gente. O último concurso da Guarda Municipal em São Francisco. E exigindo CNH A e B. Meu Deus. Caraca. Tá bom o negócio, hein? Aí por aí a gente vê. É triste ver o município dessa forma. Mas a população de São Francisco também, ela tem que também se politizar mais e fugir dessa polarização que existe lá e criar novos nomes, criar novas lideranças, pessoas que possam despontar. Lógico que a gente sabe que é um trabalho que não vai vir do dia para a noite, vai vir a médio para longo prazo, mas tem que ter um ponto de partida. Tem que ter um ponto de partida. Então, aqui vai o meu lamento sobre essa situação como jornalista, porque eu acredito que a liberdade deve ser preservada, entendeu? Deve ser preservada e lamentar a decisão judicial também, embora a gente respeite, mas eu lamento que o parlamentar tenha ali o seu direito, sua prerrogativa cerceada por uma decisão judicial. E ele disse, está lá no final da matéria, que vai até o STF para se resguardar e conseguir voltar a fiscalizar. Eu acho justo. Yara Cíntia, quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Eu não conheço a senhora, mas quem não deve não teme. Então não há motivo para poder ter esse tipo de coisa. Para que querer cercear um vereador, gente? Se ele falar alguma mentira, aí sim o município tem que processar ele pelo que ele falou.
Agora, impedir de fiscalizar, impedir ele de ir num hospital, de ir em uma escola, de ir em qualquer órgão público que seja, isso é totalmente absurdo, totalmente lamentável. Billy, vamos dar uma olhada, vamos ver se lá já tem alguma imagem lá da CPI, vamos ver se lá já começou. Até o momento não começou, dá uma olhada nos dois links, né? Nesse e no outro lado da TV Senado. Que eu vou ver com o Edmar aqui se ele vai participar também, porque a gente leu essa notícia de que Cláudio Castro enviou uma nota dizendo que não iria. Vamos ver se Edmar vai participar. Bota aí o áudio da TV Senado rapidinho, Billy, pra gente acompanhar. Bota o áudio aí da TV Senado. Pode botar na tela inteira. Eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado, ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias... Muito bem, a gente estava acompanhando aqui as imagens da TV Senado, porque até o momento não começou lá a CPI. O relatório final será entregue hoje, até o momento não foi colocado. Vamos voltar lá para o Campus 360 News? Vamos lá acompanhar, Billy? Enquanto a gente aguarda essa de baixo, governador, essa aí é interessante. Governador interino determina pente fino em contratos e promete choque de transparência. Olha, essa aí vamos ver, né? O governador interino do estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, anunciou ontem, segunda-feira, uma ampla revisão administrativa com foco em contratos públicos e estrutura de pessoal. A decisão atinge diretamente secretarias, autarquias e empresas estatais em todo o estado, com determinação de envio detalhado de informações no prazo de 15 dias. Pode abaixar aí, Billy. Pelo ato normativo, os órgãos estaduais deverão informar quais contratos estão em vigor, seus respectivos prazos, os serviços prestados e os valores envolvidos. Também será obrigatório apresentar o número de servidores e a existência de quadros extras em cada estrutura administrativa. A medida tem como objetivo formar um diagnóstico completo da máquina pública estadual. Segundo o conteúdo divulgado pelo blog do Ralph Reis, com base em informações do G1, os dados coletados permitirão a realização de um pente fino nos contratos com potencial para identificar distorções, sobreposições e possíveis excessos de gastos. Em uma segunda etapa, o governo pretende tornar essas informações públicas, ampliando o nível de transparência e controle. Concordo, é isso mesmo. Uma vez constatando e provando, tem que tornar público. A população tem direito de saber. A iniciativa ocorre em meio a pressões políticas para a revisão da gestão do ex-governador Cláudio Castro, especialmente em relação ao crescimento da estrutura administrativa e à condução de contratos públicos. O discurso adotado pelo governo interino indica uma tentativa de reposicionamento institucional diante das críticas acumuladas. O movimento de Ricardo Couto também se insere em um cenário de transição política no estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, com respaldo do STF. O presidente da corte, ministro Edson Fachin, já indicou que o desembargador deve exercer o cargo com plenos poderes até a definição definitiva ficou redundante ali, né? Sobre a sucessão no governo estadual. Pois é, Ricardo Couto de Castro é o governador do estado, ele segue ali no comando do país. Coloca no G1, Billy, pra gente fazer um giro das notícias, a gente vai acompanhando. Vamos então dando um giro nas notícias, Billy. Bota lá no G1, por gentileza. E vai atualizando aí, vê se já começou lá a CPI. Vamos ver, eu acho que não começou ainda não. A gente tá aqui acompanhando, né? Sempre atrasa. Eles marcam para um horário, gente, mas sempre atrasa.
Ó, tem até uma matéria ali. Relatório final da CPI. Cadê? Pede indiciamento de Toffoli. Olha só. Bota aí, coloca aí. Pode colocar esse aí, Billy. Relatório final de CPI pede indiciamento de Toffoli, Moraes, Gilmar Mendes e PGR. Olha só, hein? Será que isso vai à frente, gente? Olha só. Vamos lá. Pode colocar aí, Billy. Vamos lá. Relator da CPI do crime organizado propõe indiciamento de PGR, que é o Procurador-Geral da República, Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes. Proposta do relator ainda precisa ser votada e aprovada no colegiado para se tornar oficial, texto oficial da CPI. Vamos abaixar? Vamos ver aí. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do crime organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira, pede o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O texto que será votado na manhã de hoje aponta que há indícios de crimes de responsabilidade por parte do PGR e dos ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Aí tá lá, este texto não é o final da CPI, porque o documento ainda precisa ser votado pela comissão. Os parlamentares ainda vão decidir se aprovam as propostas de indiciamentos e recomendações feitas pelo relator. A votação ocorre ainda nesta terça, data prevista para a conclusão dos trabalhos. Aí eu pergunto, você acha que vai? Você acha que isso vai à frente? Esse é o senador Alessandro Vieira. As conclusões da CPI e o relatório final, desde que aprovadas pela maioria dos integrantes do colegiado, devem ser enviadas ao Ministério Público Federal. É a PGR que analisa e decide se deve ou não fazer uma denúncia ao STF. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Isso é puro suco de Brasil, Billy. No relatório, vamos supor que seja aprovado, que eu sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Tem lá pedido para indiciar o Procurador-Geral da República e 3 ministros do STF. Só que uma vez aprovado, o relatório vai para a PGR, para o procurador dar o parecer, se aprova ou não, se abre inquérito ou não, e envia para onde? Para o STF. Meu Deus. Falar igual pelo amor de Deus, não levem a mal que eu vou falar não. Tem um amigo meu que falava há tempos atrás o seguinte: se contar isso para um português, ele vai achar que é piada. Se contar isso para um português, vai achar que é piada. Vê se pode o relatório, que ainda pode ser que seja aprovado ou não. Relatório consta um indiciamento de 3 ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Mais uma vez, se for aprovado, tá ali. As conclusões da CPI e o relatório final, desde que aprovados, devem ser enviadas ao Ministério Público. É a PGR que analisa. Já pensou? Eles vão pegar lá o relatório, vão falar: o procurador Paulo Gonet, tá aí, ó, o senador Alessandro Vieira, ele aí. Procurador, nós estamos aqui. Nós estamos indiciando com esse relatório o senhor, o Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes. Toma aqui, analisa. Você autoriza? Dá sequência? Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? O que é o Brasil, gente? O que se tornou o Brasil? Quem julga os julgadores? Me responda, Billy. Quem julga os julgadores? Me responda. Eles mesmos. Rapaz, e aqui não tem nada a ver com partido. Eu tô falando aqui de uma questão organizacional. Isso aqui não tem nada a ver com esquerda, com direita, com centro, com nada disso. É bizarro um negócio desse, né? Vamos seguir lá no G1, mas antes vamos dar uma olhada lá, Billy. Vê se já começou lá a TV Senado, porque a CPI do crime organizado estava marcada para 9 horas, são 9h20. Tá olhando aí, Billy? São 9h29 agora. E até agora, nesse momento, nada. Vamos voltar lá pro G1? Vamos para a home do G1, vamos lá. Para a home do G1, enquanto isso a gente vai vendo algumas matérias. Olha lá, a CPI recebeu 4 anos de declarações de imposto de renda do Master e não concluiu análise. Vamos descendo. Vamos lá, vamos descendo.
Ih, rapaz, a situação de Alexandre Ramagem, né? Detido nos Estados Unidos. Esposa vigiada, passaporte cancelado. Os bastidores da prisão de Ramagem. Na verdade, ele foi detido, né? Na verdade, ele não foi. Tanto que já estão falando em extradição dele lá nos Estados Unidos. Não é assim, não. Ele foi detido por conta de uma irregularidade no passaporte. Os Estados Unidos jogam pesado nisso aí. Agora não tem nada a ver, gente, é bom frisar, com questões relacionadas à STF, a Brasil, é uma outra história. Mas a decisão ela foi da polícia lá, do governo dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com os processos e com condenação que ele teve aqui no Brasil. É bom pontuar essas questões. Billy, vamos seguindo lá? Não tá na tela não, Billy? Tem que botar a home na tela, Billy. Eu sei que o meu rostinho é bonito, mas o pessoal quer ver notícia também. Vamos lá. Dólar abaixo de 5 após mais de 2 anos. É hora de comprar? Eu acho que é bom segurar um pouquinho ainda. Guerra atinge indústrias brasileiras que usam derivados do petróleo. Isso aí é óbvio, né, que ia acontecer, né? É óbvio que ia acontecer. Olha lá, Carco Barcelos mostra Irã na noite em que Trump ameaçou o fim da civilização. Que Deus tenha piedade. Uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás em uma novela é verdade. Só quem ganha numa guerra são os fabricantes de armas. Só quem ganha em uma guerra. Numa guerra, assim, não há vencedores, não. Só ganha quem tá fabricando arma. De resto, é baixo de todos os lados e famílias sofrendo, a humanidade se matando, se deteriorando. Eu sou contra totalmente esse tipo de situação. Vamos descendo, Billy. Vamos lá. Vai me acompanhando, Billy. Fica ligado. Ali, ATP 500, a eSport também. Não desce não, Billy. Tô lendo, Billy. Calma um pouquinho, Billy. Thiago Fonseca vence Algoz de Buenos Aires na estreia e vai às oitavas em Munique. Previsão do tempo, chuva ganha força no norte e nordeste. Sul tem manhãs mais frias. Hoje o tempo aqui em Campos tá um tempo tranquilo, né? Graças a Deus, tá um solzinho. Não tava aquele, até então, que eu cheguei aqui antes de 9 horas, não tá aquele calor imenso. Edmar Pitac tá ligando. Edmar tá com a gente, vamos participar da nossa live aqui. Edmar, e o Cláudio Castro, gente, falou que tá com problema nas costas. Quis sair, Edmar. Bom dia, Edmar. Ele não é nas costas não, Saulo. O problema dele é na consciência. Ele, muito provavelmente, embora você já colocou aí, eles convocaram ele sabiamente na condição de testemunha. Na condição de testemunha, ele não pode mentir. Ele ali ficou com medo. E na condição de testemunha, ele não tem a prerrogativa de ficar em silêncio. Então, os senadores ali, muito bem preparados, o senador que o convocou, Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira, o Contarato também. Que é o que preside. Tem uma equipe muito boa ali nessa CPI do crime organizado. E eles optaram por convocar o Castro como testemunha. E como testemunha, ele iria se embaralhar, porque o Cláudio Castro está envolvido até o pescoço com o crime organizado no Rio de Janeiro. Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar destruíram o Rio de Janeiro nesses últimos 6 anos que eles ficaram à frente lá. A Justiça Eleitoral tardiamente e colocou os dois para fora. Agora o Rio de Janeiro vive esse limbo jurídico aí. Daqui a pouquinho nós vamos ter 2 governadores interinos. Um sustentado pelo STF, que é o Ricardo Couto, que é o desembargador, e o novo presidente da Alerj. Porque a lei diz que assume interinamente o presidente da Alerj. E o presidente da Alerj está afastado dessa linha sucessória pelo Supremo Tribunal Federal. Então, daqui a pouquinho vai ter esse limbo jurídico aí para saber quem, de fato, vai ser o governador até novas eleições. E acredito que até semana que vem a gente vai ter essa definição, se as eleições vão ser diretas, vão ser indiretas. Acredito que a eleição vai ser indireta, embora a Alerj esteja contaminada, mas eu acredito que a eleição vai ser indireta pelo prazo exíguo e pelo custo de uma eleição que mobiliza todos os municípios e
prazo, né? Porque, no mínimo, 120 dias para se colocar uma eleição em prática e outra. No caso de governador, essa eleição ocorre em 2 turnos. Então, ainda o eleitor do Rio de Janeiro iria ter que votar 4 vezes esse ano. Primeiro e segundo turno da eleição suplementar, primeiro e segundo turno da eleição em outubro. E o que eles aventaram lá, o remendo de manter o Ricardo Couto até outubro e ter só uma eleição, isso não tem nenhum precedente e não tem nenhum embasamento jurídico. Então o Supremo está legislando ele está criando uma posição que não existe. Mais uma vez, o Supremo na contramão. A causa pode ser boa, mas, infelizmente, ela não pode. Muitas vezes você tem boa vontade de fazer uma coisa, mas aquilo não está prescrito no ordenamento jurídico, e o Supremo é o guardião da Constituição. E eles estão querendo escrever uma história que não cabe. Hoje aí, a gente está aguardando aí o início da CPI do crime organizado, no qual o Cláudio Castro, muito bem orientado aí pelos advogados, né? Ele apresentou aí um quadro de lombalgia aguda, mas o caso de Cláudio Castro não tem nada a ver com coluna. O caso de Cláudio Castro tem a ver com caráter, tem a ver com vergonha, tem a ver com pudor. Cláudio Castro sofre de outra coisa aguda, de falta de vergonha aguda. E acredito, assim como o Rodrigo Bacelar está preso, eu acredito que muito em breve a Polícia Federal está investigando e muito em breve o senhor Cláudio Castro vai estar também em uma cela, porque não tem como ele ficar solto. Ele solto, ele atrapalha as investigações. Ele solto, ele como governador, ele foi governador por 6 anos, ele tem muito conhecimento, então ele atrapalha as investigações. E provavelmente, assim que eles descobrirem mais coisas do Cláudio Castro já vem, desde quando ele era vereador, ele sempre foi dos esquemas. Sempre participou de todos os esquemas errados no Rio. Eu não sei por que, naquela época, o Whitson era desconhecido, por que o Whitson convidou o... Na verdade, foi o PSC, né? Foi o partido, porque não tinha ninguém... Eu vi uma matéria, não tinha ninguém chamaram ele. Então, por falta de opção, entrou ali o Cláudio Castro, e o Cláudio Castro foi poupado por Rodrigo Bacelar lá no processo de impeachment, caçou só o Whitson e ascensou ali um cara que era vereador, despreparado, não tinha nenhum preparo para governador, nunca tinha administrado nada, saiu de vereador para governador e viu aí no que deu. Se uniu a Rodrigo Bacelar, agora os dois estão, assim, teoricamente rompidos. E o Rodrigo Bacelar agora virou uma persona não grata. Todo mundo quer se afastar de Rodrigo Bacelar. Inclusive Eduardo Paes, que é um forte concorrente aí ao governo do estado, que tecia elogios à carreira meteórica do Rodrigo Bacelar, agora resolveu se afastar e criticar Rodrigo Bacelar. São aqueles discursos de momento, né? Cabe a ele agora se afastar de Rodrigo, mas lá atrás ele elogiou muito o Rodrigo Bacelar. Sim, é verdade. Tem até vídeo que mostra isso. Hoje, infelizmente, a CPI do crime organizado, que é uma CPI, eu vi você colocando aí para as pessoas comentarem se a CPI ela tem mais a função de promoção dos participantes ali da CPI, ou se ela realmente traz à tona a apuração dos crimes. É um misto, Saulo. Porque como ser humano, como político, óbvio, eles estão ali para aparecer, para angariar voto. Isso aí, o político vive de voto, né? De 4 em 4 anos, eles têm que ir às
nas urnas. E esse ano é o ano dos senadores, dos deputados, Sim. do presidente, dos governadores, dos senadores, e tem que ir às urnas para poder, novamente, o eleitor o reelegerem ou não. Então, eles querem uma vitrine. Então, é um misto. E, infelizmente, o Alcolumbre ali decidiu não prorrogar tanto essa CPI como a CPI do INSS. Sim. E também, Saulo, estava previsto a oitiva, esse como investigado, de uma figura aqui de Campos Goytacazes, que é o filho do Dr. Paulo Irano. Uhum. A convocação dele aconteceu no dia 31/3. Mas, infelizmente, não vai dar tempo de ouvir também o Ian Félix Irano. E o Ian ele seria ouvido com envolvimento com um traficante. Ele teria ligação com um narcotraficante espanhol. Olha que coisa, hein? Um campista envolvido com um traficante que, pelas investigações, eles teriam introduzido de forma ilícita dinheiro no Banco Master. Eita. Esse Banco Master está tendo tentáculos internacionais. Já superou aí o escândalo da Lava Jato. Sim. E agora com a condução do ministro André Mendonça, sim, eu acredito que o André Mendonça vai tirar a limpo aí, nesse caso aí, tudo que tiver que fazer, porque quando estava com o Toffoli estava caminhando levando para um caminho até de extinguir. Chegou a se aventar retornar o Banco Master, sim, e cancelar a liquidação. Isso chegou até a ser aventado em alguns tempos, e no caso dos investigadores passaram a ser investigados, que era o diretor do Banco Central. Ele foi convocado para depor na condição de informante também, mas aquela pegadinha aí que hoje aconteceria com o Cláudio Castro. O Cláudio Castro, ele não aguenta muitas perguntas. Eles ali iriam deixar o Cláudio Castro nu. Então os advogados falaram: olha, governador, se o senhor for, muito provavelmente o senhor vai sair de lá preso. Porque eles têm prerrogativa, né, de poder de polícia, a CPI tem. No caso ali, se ele mentir, ou se, dependendo das respostas dele, que ele não tem argumento, ele está envolvido até o pescoço com o crime organizado no Rio de Janeiro, todos sabem disso. Os comandantes de polícia, tudo, quem escolhe é prerrogativa do governador, e o crime organizado nos últimos anos aí, ele tomou uma proporção aí que o Rio de Janeiro sempre teve esse problema com milícia, com tráfico, mas agora o crime organizado tomou conta. Sim. E lá na Alerj, Saulo, sim, aumentou o movimento de... Agora o favorito, você sabe quem é o favorito para presidente da Alerj? Quem? É Vitor Júnior. Vitor Júnior? Vitor Júnior está tendo o apoio aí do grupo de Cláudio Castro. De Eduardo Paes. Eduardo Paes, isso. Então hoje, quem tem mais votos hoje para ser o presidente da Alerj num voto de consenso, o Vitor Júnior. O presidente da Alerj que se torna governador em exercício, né? Isso, mas aí, como eu falei, vai estar aquele limbo jurídico. Sim. Vai estar lá, pela decisão do STF, em manter o Eduardo Couto até as eleições. Ricardo Couto. O Ricardo Couto até as eleições diretas ou indiretas. E, pela lei,
quem deveria assumir, eu não sei se o STF vai rever essa decisão após a eleição, mas juridicamente quem tem que assumir é o presidente da Leste, que já vai estar eleito. No caso, seria o Vitor Júnior assumindo aí como governador. Muitas coisas para acontecer. Sim. E eu tô acompanhando aqui, falando com você, e tô acompanhando aqui a CPI. Tá lá travado, muitas emissoras fazendo como a gente está fazendo aí, transmitindo essa apresentação aí, mas por enquanto tela travada. Isso. E aguardando a entrada aí dos senadores. Uhum. Eu insisti que você fizesse essa live, porque já estava programada, mas ontem à noite o advogado do Cláudio Castro peticionou lá, dizendo que ele não iria comparecer devido a essa lombalgia aguda. Uhum. Então não há o que se fazer, ele está respaldado por um laudo médico. Um atestado, né? E quem é que vai dizer que o cara não tá sentindo uma dor na coluna? A dor é uma coisa subjetiva. Isso. Se você fala que tá com dor de cabeça, o médico não tem como dizer que você não está com dor de cabeça. Exato. O médico não... Eu falo, eu tô com dor na coluna, doutor. Ele não tem como dizer, não. Você não está com dor na coluna. A sua coluna tá em perfeito estado. Quando você tá com dor na coluna, quem tá sentindo a dor é você. O médico, quem tem que fazer é te medicar. Uhum. Então é o caso de Cláudio Castro. Ele procurou um médico e falou: doutor, eu tô com a minha coluna que eu não tô aguentando ficar em pé. Uhum. Mas provavelmente aí ele daqui a pouquinho tá numa igreja aí cantando. É um cara de pau. E se você, Dima, você é um cara católico, se você chegar lá, tá Cláudio Castro cantando, você segue na missa? Rapaz, eu não permaneço não. Inclusive, o padre que abre as portas da Casa de Cristo, que é a igreja, para um canalha, um corrupto como Cláudio Castro, ele tá dando guarita a um criminoso. Então eu acho que o padre deveria repensar, deveria ler as notícias e ver que aquele cara ali fala: não, eu não posso, porque a Igreja Católica, diferente das outras religiões cristãs, ela não exclui membros. Uhum. Mas ela pode afastar ele de cargos, né? Então, de atividades, O padre chamar ele muito em particular e falar: Cláudio, você vai cantar no inferno. Aqui na nossa igreja, não. Você fica sentadinho no banco lá, se você quiser. Agora, vir pra cá querer cantar, aqui na igreja, não, Cláudio Castro. Até porque é um instrumento, o púlpito, né? Ou o altar, cada um diz de uma forma. É sagrado e é utilizado de uma forma de autopromoção, né? Exatamente. E ele cantando lá, eu acho que é um abuso. Por falar em igreja católica, ontem, daqui a pouco vai ter uma matéria lá no Campus 360 também sobre isso. Uhum. O Trump em rota de colisão esse final de semana aí com o Papa. Nossa. O Papa que prega o evangelho, prega o fim da guerra, sim, prega os acordos, prega a não violência, porque embora os Estados Unidos tenham uma causa boa, que é o impedir o Irã de desenvolver uma bomba atômica e fazer cair aquele regime lá, que é um regime que é apoiado só por 20% da população do Irã, 80% não aprova o atual regime, mas são levadas vidas ali no que eles falam efeito colateral da guerra, né? Muitas crianças, muitas famílias que não tem nada a ver com essa dinastia que vem lá há décadas e promovendo o Hezbollah também no Líbano. Também é um outro ponto que vai se encontrar agora os que são os representantes, tanto do Ayatollah, negócio desse? Não. São que representa
completa, os embaixadores tanto do Irã como... Não, do Irã não, de Israel, que quem tá bombardeando lá o Irã... O Líbano? Não é o Irã, não é os Estados Unidos, não. Quem tá bombardeando lá o Líbano é o Israel, porque Israel, ele quer combater o Hezbollah, que domina o Líbano. Edmar, só uma coisa... desculpa te... O Líbano é contra o Hezbollah. Então eles vão achar uma maneira lá de chegar a um consenso para combater o Hezbollah, mas cessar os mísseis que Israel tem jogado lá contra o Líbano e causado várias mortes de inocentes. Olha, Edmar, é o seguinte, a gente estava aqui acompanhando enquanto você falava, a gente estava acompanhando aqui no monitor interno, a TV Senado suspendeu a live, tirou a live, nós até atualizamos, tinha um comentário ali falando que uma pessoa dizendo que poderia ser adiada para as 14 horas. Nós estamos, inclusive, aqui pesquisando já a produção para apurar essa informação se houve mesmo um adiamento. Não, mas a gente vai... A gente vai seguindo e vai acompanhando. A gente vai finalizar a live aí, informando aos nossos interespectadores aí que nos acompanham através das redes sociais. A primeira. Que a CPI hoje vai ser o relatório final, deve adentrar a madrugada aí, muito provavelmente. Então eles devem ter falado, olha, como isso vai demorar, eles não estavam preparados para essa não ida, né? Isso, a entrar no relatório final. Então eles vão se preparar para poder o relator ler ali o voto dele e ser votado ali o relatório do relator. Do INSS não foi aprovado, né? Apresentaram um relatório parlamentar que nem foi lido. Foi ignorado e aí a CPI do INSS ficou sem relatório final. Vamos ver agora como que vai acontecer aí essa CPI. E só para finalizar, um assunto que você abordou aí, que é extremamente preocupante, que vem acontecendo aí agora, que os políticos estão usando do judiciário para criar uma capa para eles não serem investigados, não serem criticados, figuras públicas. Isso já aconteceu comigo. Agora está acontecendo lá em São Francisco com o vereador Isaac Newton, lá Isaac Salvador. Isaac Newton, não. Isaac Newton é o físico. Isso aí. É porque na memória, quando vem, a gente busca o nome que a gente tem mais conhecimento. O Isaac que eu tenho na minha mente é o Isaac Newton, mas não é Isaac Newton, não. É o vereador Isaac Salvador, que inclusive já participou da minha live. Sim. E ele, como único vereador de oposição, ele está fiscalizando, ele está mostrando os erros, ele está atuando. E lá são 13, Saulo. São 13? Qual a necessidade de um município paupérrimo, como São Francisco do Itabapuana, ter 13 parlamentares? Sendo que desses 13 hoje, 12 são da base. 12 parlamentares não fiscalizam nada. São 12 parlamentares que falam amém para Yara Cíntia nos vários devaneios que ela vem cometendo. E Yara Cíntia é uma pessoa que foi escolhida pela Francimara, e ela, assim que tomou posse, ela rompeu com Francimara. Ela jurava, tem vídeos aí, que ela fazia juras de amor, altos elogios ao governo de Francimara, e agora ela parece que veio de outro planeta, caiu em São Francisco, nega o passado dela como uma pessoa que compôs como secretária. Ela era vereadora, mas estava no cargo de secretária de educação, e ela nega todos os atos que ela participou do governo Francimara e coloca a culpa de tudo que está acontecendo em São Francisco, tudo que é cobrado a ela. Inclusive quando a equipe foi lá em São Francisco, o secretário de saúde disse
que a fila lá do mamógrafo é herança do governo passado. Acho isso que aí. Um governante, quando eleito, ele tem que esquecer o governo passado. Tem que olhar pra frente, mais né? quando você foi eleito com apoio do governo passado, que ela, Yara, ela não se elegeria prefeita. Talvez teria até dificuldade para se eleger vereadora. Não, ela foi vereadora, Edmar. Ela foi vereadora, assim, tanto que ela se licenciou. Tanto que ela se licenciou para ser secretária. Ela foi do staff, mas ela era vereadora. Por vários mandatos. Sim. Não foi só um mandato, não. Ela foi vereadora por diversos mandatos em São Francisco. Sim. Participou ali de toda a política suja, imunda, como você falou aí. Eu fiz uma matéria, eu mesmo que redigi, que foi comemorado agora. Edmar, só um minutinho, Edmar. Só um minutinho que tem uma matéria aqui urgente aqui agora, confirmando aqui. Só um minutinho. Sim. O Billy até pode colocar na tela, Billy. Lá pra gente, olha lá em cima. Começa do título, Billy, lá em cima, por favor. Ó, sessão pra ler parecer final da CPI do crime organizado é adiada para as 14 horas. Foi confirmado. O presidente Fabiano Contarato comunicou o adiamento da sessão voltada à leitura do parecer final do colegiado. Inicialmente, faria leitura às 9 horas. Com adiamento, o processo começará às 14 horas. Só pra confirmar mesmo, já tá até na CNN. Então fica aí para os nossos telespectadores que a CPI ela vai se iniciar às 14 horas. Nós, infelizmente, não vamos transmitir porque vai ser uma leitura extensa, uma votação extensa. Provavelmente, como a CPI do INSS, eu acompanhei e ela foi terminar acho que 3 horas da manhã. Porque todo mundo quer falar. Aí vem um lado político, todo mundo quer discursar. E isso vai indo, questão de ordem, e isso vai adentrar a madrugada. Então a gente vai acompanhar aí, quem tiver interesse, acompanhar aí, pode acompanhar pela TV Senado, ou no YouTube, várias emissoras transmitem, só colocar lá no YouTube, CPI do crime organizado ao vivo, que vai aparecer lá alguma emissora transmitindo para vocês aí. Sim. Então, Saulo, parabenizar você aí pela disposição, por estar aí ajudando os bastidores da política a trazer o fato em cima do lance. E hoje, convidar a todos que estão nos assistindo aí agora, teremos hoje, nos bastidores da política, às 8 horas, a presença do deputado estadual Tiago Rangel, que vai nos dar uma entrevista. Eu acho pesado que eu não tenho esse know-how de jornalista, mas já estou aí fazendo esse papel desde 2019. E hoje a gente vai bater um papo e vamos saber aí que goste ou não goste de Tiago Rangel, ele tem uma trajetória de sucesso. Ele se elegeu vereador e depois se elegeu deputado estadual, elegeu a filha dele vereador, a filha dele acho que tem 19 anos, a parlamentar mais nova, né? Sim, sim. Agora eu acho que ela está fazendo parte do governo do estado, né? Isso. Não sei se ela já entrou nessa... Não foi exonerada ainda não. Então ela continua lá no meio ambiente. Sim, subsecretária. Isso, e o Tiago Rangel vem candidato à reeleição. Então nós vamos conversar com ele, saber sobre essa sua reeleição, o que ele fez como deputado ao longo desses anos. Ele é um deputado presente, sempre ele está aqui nos municípios, aqui em Campos e nos municípios vizinhos. Ele tem uma muito boa relação com a Yara. Ele não, vamos dizer, ele não é Yara, que ele não pode dar a ele a responsabilidade pelos atos da Yara. Uma coisa é você ter boa relação, outra coisa são as decisões. Mas ele lá, visando já a reeleição,
ele lá em São Francisco, ele deve ser muito bem votado. Ele conseguiu muitas coisas para São Francisco. Então, lá em São Francisco, eu acredito que ele vai sair com uma votação, embora a Francimara também seja candidata. Temos esse ano muitos candidatos a deputado estadual. E a representação feminina, por enquanto, de pré-candidatas confirmadas, só a ex-prefeita de São Francisco, Francimara, e a ex-prefeita de São Leonardo da Barra, que é a deputada Carla Machado. Exatamente. Carla, vindo à reeleição, trocou de partido. Foi pro PSD. Deu um cavalo de pau. Saiu de um partido de esquerda, que é o PT, que também não tinha nada a ver com Carla. Carla nunca foi petista. E ela agora está no partido de mais centro-direita ali, centro-direita, o PSI. Embora o Eduardo Paes apoie Lula, mas o presidente do partido, que é o Kassab, ele não apoia Lula. Inclusive, o PSD vai ter candidato à presidência próprio. E o PSD é anfíbio. Tanto que, tinha ministro no governo Lula e, ao mesmo tempo, secretaria no governo Tarcísio, em São Paulo. Os partidos políticos viraram um prostíbulo, né? Para não dizer puteiro. Então, você vê, Eduardo Paes vai acender uma vela para Lula, tendo o partido dele um candidato que é o... E acredita você que ele nem vai ficar batendo em Flávio Bolsonaro. Ele pode até pedir voto pra Lula, mas ele não vai ficar mirando no outro, não. Também não. Ele é um sabão. Dudu é político profissional, verdade seja dita. Ele é político profissional. Eu não voto em Eduardo Paes. Eduardo Paes já perdeu a eleição para governador por 2 vezes. Eu não voto em Eduardo Paes, porque Eduardo Paes é um político da capital. O interior iria padecer na mão de Eduardo Paes. E aqui no interior a gente precisa muito de investimentos vindo do governo estadual. E a gente pode criticar o Cláudio Castro como péssimo administrador, mas a gente tem que reconhecer que ele investiu muito na cidade de Campos. Verdade, isso é um fato, não tem como negar. Isso é fato, não tem como negar. Cláudio Castro investiu muito no município de Campos do Goytacás. E você falava muita coisa na época, Edmar. Enquanto ele não for caçado, enquanto não tiver processo, que ele bote mais e mais dinheiro, que vai ser bom pra cidade. Exatamente. Porque são nossos impostos. Justo. Agora eu não posso, com base nos investimentos que ele fez pra Campos, tapar os olhos, lógico. No envolvimento dele com crime organizado, no envolvimento dele com corrupção. Eu torço muito, Saulo, para que o Rodrigo Bacelar contribua com o Estado do Rio de Janeiro fazendo uma delação premiada. Porque se o Rodrigo Bacelar abrir a boca, meu amigo, a Assembleia vem abaixo. Vai cair o Palácio da Assembleia lá, vai cair abaixo. Não só o Palácio, como o Guanabara, não só o prédio ali, a Lerge, mas também o Palácio Guanabara, todo o secretariado ali, a corrupção era generalizada. Então vamos aguardar aí as investigações da Polícia Federal. E à noite aí, às 8 horas, vamos estar aí com o deputado Tiago Rangel, e já está confirmado para outra terça, Saulo. Sim. Um bate-papo com o prefeito de Campos. Opa, aí sim, hein? Já confirmou. Eu não o havia convidado, porque eu estava esperando ele tomar pé, porque segundo eu soube, não houve transição. Ah, é? Vladimir naquela indecisão, se seria ou não seria candidato, se sairia ou não sairia, Frederico assumiu no escuro. Frederico assumiu a prefeitura de Campos sem ter acesso a nenhum número. Agora que ele está tendo acesso a esses números. Então ele assumiu num completo escuro. Ele está muito bem assessorado na parte política pelo amigo Tiago Virgílio, que é candidato a deputado. Sim. Nessa parte política. Acredito que ele vai se cercar de pessoas da confiança dele para poder ajudá-lo a administrar. Politicamente, o Tiago foi uma escolha ali assertiva. Tiago tem entrada ali na Câmara, e acredito que o Frederico tenha que fazer um presidente da Câmara que seja alinhado a ele, porque o atual presidente é aliado a Vladimir, e ele tem a vontade
vontade de disputar a reeleição. E ele escolheu o Dudu Azevedo para ser o líder no lugar de Juninho, né? Ele tem um entrosamento muito grande com o Dudu. Sim. Inclusive, ele foi uma das pessoas que contribuiu para a vitória de Dudu. Uhum. O grupo dele, embora pequeno, teve participação na eleição de Dudu. Ah, sim. Inclusive ele chegou, o próprio Frederico chegou a me convidar à época. O Dudu me convidou também, eu falei com ele sim, mas depois entrou uma porca no circuito, né? E ele me chamou e me pediu, Edmar, deixa Dudu. Eu falei, rapaz, eu não tô batendo em Dudu por Dudu. Eu tô batendo em Dudu porque ele é o dono da porca. Ele e Vladimir são dono de uma porca. Então, quem cria uma porca tem que ter a responsabilidade, né? E eles colocaram a porca e eu não tinha como ficar calado. Entendi. Mas o Dudu é uma pessoa que eu gosto. É gente boa. E eu acredito que ele tá crescendo como vereador, ele tem um bom discurso. E a falar, o cara não tem preparo, mas o preparo é a gente que faz. E fora que a liderança de governo, ela proporciona um certo protagonismo que, sabendo utilizar, colhe bons frutos. Exatamente. Ele, vamos ver se ele vai ter a mesma atitude de Juninho, que foi um excelente líder de do governo. Vamos ver se ele vai seguir quando alguém falar do governo Frederico, se ele vai subir a tribuna para fazer a defesa do governo. E vamos ver aí, nos bastidores aí, eu não estou participando, mas vamos ver quem Frederico vai indicar aí. Não é prerrogativa do prefeito, é uma casa separada, mas a gente sabe que todos os projetos só são pautados se o presidente da Câmara tiver alinhado. Isso, pautado. Não adianta o executivo mandar um projeto e o legislativo engavetar. É verdade. E também tem a prerrogativa de colocar ou não um pedido de impeachment. Pode haver um pedido de impeachment eleitoreiro. Sim. E o presidente pautar ali naquele momento e o prefeito ser impeachmentado. Então o prefeito tem que ter um aliado na presidência da Câmara. E eu acredito que ele não deve comparar. Eu não tenho nada contra o Fred Rangel, mas eu acho que o Frederico, ele tem que colocar o nome dele, da confiança dele, para que ele demonstre, desenvolva o seu mandato. Porque ele tem aí 2026, 2027, 2028 para colocar a marca dele. Ele, inclusive, tem criticado a saúde de Campos. Como gestor que assumiu agora, ele falou que é inadmissível faltar insumos e remédios. Uma cidade que tem um orçamento, 1/3 do orçamento é dedicado à saúde, e ele tem criticado isso. Ele falou que é inadmissível faltar insumos e remédios no município de Campos. Agora, vamos ver as ações dele aí, se ele vai mudar o secretário, se ele vai tirar o Paulo Irano. O Paulo Irano já era para estar na aposentadoria há muito tempo, mas ele está como secretário. Vamos ver se ele vai mudar essa dinâmica da saúde que está enferrujada e não está funcionando no município de Campos, apesar desses bilhões que temos aí anualmente gasto com a saúde. Então ele vai, se ele tem a pretensão, eu acredito que sim, de vir candidato em 2028, que ele não é do Grupo Garotinho, ele não é. Ele foi convidado ali por ser empresário, mas ele não pertence ao Grupo Garotinho, embora ultimamente eu vi um discurso dele dizendo que o líder do grupo é Vladimir, mas eu tenho certeza que lá na frente ele vai fazer o grupo dele, que hoje ele não tem, mas que está com a ajuda aí de Thiago Virgílio para montar esse grupo. Então, na terça-feira que vem nós vamos bater um papo, vamos ver qual vai ser a linha dele, se vai seguir não, se você não mudar de verdade, não alcança mudança. O primeiro passo para você alcançar um resultado diferente é você mudar o que vem acontecendo. Então, se ele manter esses nomes ruins de Vladimir, essas pessoas ruins que compõem o governo, o resultado não vai ser diferente. Então, mesmas medidas, resultados iguais. Agora, se ele
estiver disposto a montar o governo dele, isso não é de uma hora para outra. Mas ele já estava, não. Frederico estava na prefeitura como vice-prefeito. Vice-prefeito não tem poder nenhum. É um cargo figurativo. Então não se pode responsabilizar Frederico por nenhuma ação até a data que ele sentou ali na cadeira de prefeito. Certo. Então, Frederico tem que ser cobrado pra frente pelas suas ações a partir do momento que ele está como prefeito. Como vice-prefeito, ele estava ali como uma figura decorativa e como step, e agora o step está rodando e a gente vai ver aí como esse step vai rodar. Saulo, encerra a live aí, orientando a quem está nos acompanhando aí que a CPI do crime organizado vai ser votada às 14 horas. Cláudio Castro não compareceu. O intuito da nossa live hoje era para acompanhar, para ver o que o cara de pau de Cláudio Castro iria falar. E até vou dizer a você, no fundo, eu queria que ele saísse preso hoje já, para dar um desfecho, para dar uma resposta para a população do Rio de Janeiro. Um abraço para você aí, agradecer ao Billy também, que se dispôs. O horário de Billy é às 14 horas, ou 14h30. Ele hoje veio mais cedo, ele não é de acordar cedo, eu soube que Billy acorda meio-dia. Ele confirmou aqui que acorda meio-dia. Eu sei que acorda meio-dia. E não só ele aí, como outros que integram a equipe Mas vai mudar. A Rede Aurora tá passando, nós vamos divulgar em breve, está passando por uma reestruturação. Não sei se você já está sabendo. Não sabia, a gente vai divulgar isso no momento oportuno. Está passando por uma reestruturação e a gente vai se profissionalizar. Olha, entendeu? Interessante, isso é bom. Agora a Rede Aurora vai ter um administrador e essas figuras que acordam meio-dia vão ter que acordar mais cedo. Olha, tá certo. Um abraço aí, obrigado aí por você estar tocando aí brilhantemente. Obrigado, sempre um prazer. O Billy tá apaixonado por você, não sei se ele já se declarou aí, mas ele falou comigo. Fez um coraçãozinho pra mim agora, aqui lá, deu pra ver aqui agora. Saulo é um excelente apresentador. Eu sou casado, Billy. Até hoje eu sou casado. Amanhã eu não sei, mas eu sou casado. Não tem como falar diferente sobre Saulo. Saulo é um excelente apresentador, é um jornalista excelente e a gente tem que falar o que é verdade. Obrigado, Edmar. Que eu permito que você esteja aí levando o meu nome. Eu não colocaria qualquer pessoa aí pra fazer uma live tendo o meu nome ao fundo aí. Com certeza. Eu que agradeço sempre, Edmar, a confiança. Um abraço, bom dia. Tá, então, Edmar Pitachi falando com a gente. Cláudio Castro deu atestado. A CPI foi adiada para as 14 horas. Uma dica, você acompanhe através do YouTube da TV Senado, o relatório da CPI e toda a repercussão logo mais às 20 horas aqui na página do Edmar Pitachi, também na Rádio Aurora, na Rede Aurora de Comunicação, na TV Aurora, enfim, todas as mídias, em todas as plataformas, não é isso? Não é isso, Billy? Todas as plataformas da Rede Aurora, trazendo em todos os detalhes. Agora em Campos, 10 horas e 11 minutos. Uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Billy, que esteve com a gente na técnica. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.